Como é que faz para passar? É. Mas eu já fiz algumas nesse sentido e é muito bom que eles participam, porque fica dinâmico, a gente vai conversando, as dúvidas vão surgindo. Perfeito. Legal. Combinado. Então, só dar mais uns minutinhos aqui e a gente já começa, tá bom? Fica à vontade, doutora. Se você quiser fechar a câmera, alguma coisa, pode ficar tranquilo. Eu te chamo aqui. Tranquilo, muito obrigada. Obrigado, eu. Não, você está ligando para cá? Pagar não? Não.
Bom, doutora Brenda, se quiser, nós podemos iniciar. Os alunos vão entrando. Ótimo. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos reiniciar o nosso semestre, mais uma carreira de sucessos aqui. Queria dar as boas-vindas, né, à doutora Brenda Crisley, uma ex-aluna, tenho orgulho de dizer isso, né, com quem tive a oportunidade de trabalhar na PUC, em Poços de Caldas, e agora estava até fazendo aqui uma lembrança, acho que, se não me engano, a disciplina que lecionei para vocês foi Direito de Família, e me recordo que uma das atividades vocês tinham que fazer uma apresentação, alguma coisa, eu não sei se foi na sua sala ou se foi em outra turma, que uma das colegas acabou ficando muito nervosa e desmaiou na frente do tablado. Você se lembra disso ou não foi na sua turma? Eu acho que foi. Teve algo do tipo. Mas, enfim, é uma alegria muito grande ver o sucesso, né, de ex-alunos, ver a competência e dedicação de vocês. Para os nossos calouros que estão ingressando agora no Direito no Par, esse é um quadro que nós criamos justamente para dar a vocês um vislumbre, né, do que a carreira, né, dentro do bacharelado em Direito, ele pode trazer para vocês como opções. E hoje, uma dessas opções seria, então, o concurso, né, efetivamente, para delegado. Desculpa, doutora, minha filha entrou aqui na minha sala. Oi, tudo bem? Bom, continuando aqui, pessoal. Então, para aqueles, né, que ingressaram no curso de Direito agora, é extremamente importante nós entendermos que o leque de possibilidades que o curso de Direito traz, ele é enorme, né? Então, uma das possibilidades né, essa carreira muito honrosa, que é a de delegado. Tivemos aqui uma única vez um delegado em 2 anos e meio, um amigo também, que ele está em São Lourenço, ele está lá, doutor Felipe. Então é uma alegria poder receber agora mais uma delegada aqui nessa carreira de sucessos. E eu queria, né, ler, ela foi muito sucinta em seu currículo, mas de toda forma é um currículo brilhante, eu tenho certeza que ela omitiu muita informação aqui, mas doutora Brenda Crisley, advogada inscrita na OAB, aprovada no concurso para delegada de Minas Gerais, graduada pela PUC Minas, ela foi destaque acadêmico durante o seu período na faculdade, fez o intercâmbio na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, medalha de honra ao mérito na PUC Minas, além de também já ter sido aprovada no concurso para delegada no Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo, que, pelas informações, estava em andamento, e agora nós vamos ter atualização dessas notícias aqui. Enfim, doutora Crisley, como eu disse, o nosso objetivo aqui é ouvir a sua vivência, a sua experiência, para que você possa contar para os nossos alunos um pouco como é, né, essa experiência de concurseira, que eu sei que não é fácil. Eu acompanho a doutora pelo Instagram e vejo ali várias dicas, né, de questões, como elas são interpretadas. E aí, como a gente estava conversando hoje no início, eu acho que a grande dúvida que fica é: como é que eu passo? Me ensina aí. Seja muito bem-vinda, doutora Crisley, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. É uma honra estar aqui com vocês, com seus alunos. Como o professor bem disse, também fui sua aluna. E eu tenho muito carinho mesmo pelos meus professores, porque os nossos professores nos encaminharam, né? E a minha caminhada foi, sem dúvida, muito mais fácil pela sorte que eu tive de ter excelentes professores, amigos. E eu vejo que como é importante a faculdade, já começando a falar um pouquinho do que nós pretendemos falar essa noite, como é importante já a gente ter um posicionamento durante a faculdade. Sem dúvida. Independentemente do que nós pretendemos fazer, tanto na advocacia, quanto no concurso público, a faculdade toda a gente. Então, é muito importante a gente já ter essa dedicação durante o curso, durante como o
professor bem disse, eu me formei na PUC, e eu já tinha a decisão de fazer concurso público. Na verdade, eu já pretendia. Está tudo bem com o som? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Estou te ouvindo. Acho que só que tem alguém com o áudio aberto que eu estou tentando achar aqui, mas pode continuar, doutora. Certo. Tá tudo certo. Ótimo. E durante a faculdade, eu já tinha esse viés de concurso público, eu já queria ser delegada. Então, assim, foi até mesmo antes de eu entrar no direito. Eu já via os delegados dando entrevista, as delegadas, eu já pensava, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar nisso, é isso que era o que brilhava nos meus olhos. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, sempre tentando já fazer uma boa base durante o curso. Mas durante a faculdade, eu não estudei com olhos voltados para o concurso público. Eu me dediquei muito para a faculdade. E isso talvez diferencia um pouco de alguns colegas que eu vejo, da forma como eles faziam. Porque, querendo ou não, muda muito, né? O viés é diferente, a forma de estudar é diferente. Mas eu vivi ali o momento da faculdade e acabei que me dediquei bastante para a faculdade. Durante a faculdade também fiz um intercâmbio. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre isso. Ah, queremos ouvir os causos, as histórias, isso é importante. Foi uma experiência, assim, incrível. Foi muito importante. Eu consegui uma bolsa na época, pelo programa Fórmula Santander. Eu acredito até que esse programa ele ainda deve estar em andamento, tem os períodos todos de inscrições. E eu lembro que na época assim, foi um achado. Na verdade, eu não pretendia fazer o intercâmbio, mas eu estava mexendo no site da PUC e aí apareceu lá intercâmbio, se inscreva. Eu falei, nossa, será que é isso? Deixa eu me inscrever. Aí eu me inscrevi e a época eram 2 fases. Eles pegavam, a primeira fase era um critério objetivo, selecionavam as 2 maiores médias acadêmicas e era uma bolsa para o pessoal ali não era só o direito, abrangia outros cursos e era uma bolsa para a PUC Minas toda. Então, assim, era bem concorrido. Eu falei, mas eu vou me inscrever, né? Quem sabe? Aí eu lembro que foi para a segunda fase eu e uma outra aluna de BH. E aí a gente passa por uma banca também de entrevista e aí eles perguntam, né? Por isso que é muito importante, assim, a gente ter um posicionamento do que a gente quer fazer. Porque às vezes parece que, eu vou só fazer o curso, só vou tirar a nota para passar, porque ninguém vai olhar meu currículo, ninguém vai olhar o meu histórico. Hoje em dia isso não importa, mas importa sim, porque um dos critérios para ir para a segunda fase era esse critério objetivo de maior média acadêmica. E eu lembro que assim, a última pergunta que ela me fez era: o que te diferencia dos outros alunos? No que você se destaca? E assim, graças a Deus eu tinha esse destaque acadêmico um semestre antes. E aí, quando eu disse para ela que eu tinha sido destaque acadêmico do meu curso, assim, mudou a entrevista. Na hora eu já senti que tinha mudado o rumo e eu tenho certeza assim, que isso foi o diferencial para conseguir essa bolsa. Então, aí, quem tiver interesse pode até pesquisar para ver como está a época. Eu ganhei uma bolsa de 5.000 € e, assim, foi mais que suficiente. Porque a PUC tinha um convênio com a Universidade de Coimbra, então a gente não pagava mensalidade e com a bolsa dava para fazer tudo, dava até para passear, viajar e se manter. Então, assim, foi uma experiência incrível, foi muito legal. E eu fiz mais para o final da faculdade. Quando eu voltei, eu fiz o 9º período, e aí aquela correria, né? Porque a gente tem monografia, a gente tem OAB, 1000 coisas. E outra coisa também que é muito importante para a gente, muitos alunos às vezes ficam assim, eu ainda não sei. Eu ainda não sei se eu quero advogar, eu ainda não sei se eu quero ir para concurso. E como o professor bem disse, o direito, ele abre um leque de oportunidades. O que é muito bom, mas por outro lado, para quem é indeciso, acaba se tornando ali uma dificuldade, né? E agora, para onde eu vou? Mas assim, a gente não perde em estudar, porque o nosso primeiro filtro vai ser a OAB. Fazendo uma base boa, uma faculdade boa, você já vai garantir um bom desenvolvimento na OAB. E ali você já vai conseguir ir evoluindo, porque até numa palestra antes que eu fiz, uma outra aluna disse, eu ainda não sei, o que eu faço? E aí eu falei para ela, né? Ela estava terminando ali a monografia, eu falei assim, primeiro termina a faculdade, né?
tira esse vínculo, porque a gente precisa se formar. Então, foca na sua monografia, termina a faculdade e depois é a OAB. Fazendo a OAB, eu falei para ela, se permita. Aí não seria nem perder tempo, seria investir o tempo em tentar conhecer. Às vezes, sei lá, vai algum dia numa delegacia, ver qual é a rotina do delegado. Vai algum dia ali numa audiência, tenta olhar não pela perspectiva do advogado, mas pelo juiz, pelo promotor. E geralmente eles são muito solícitos assim, em tirar dúvidas. É um bom investimento. Eu falo que a gente precisa em tudo que vai fazer, né, professor? E aí não só para o concurso público. A gente precisa definir. A primeira coisa, definir o que quer, para ter o foco para isso. Depois que você decidiu o que quer, como eu faço para chegar lá? E no concurso público não tem muito segredo. Eu acho que a maior dica que eu posso dar para vocês que pretendem concurso público é, antes de começar a estudar para o concurso, aprenda a estudar. Porque às vezes a gente acha que estudar é só a gente ali ler o livro, ler a lei. Às vezes isso pode funcionar para pequeno prazo. Tipo, eu vou estudar essa lei, para o semestre, no final do semestre eu vou fazer uma prova, e às vezes isso vai funcionando muito bem. Mas, como eu disse, o grande diferencial do concurso público é, bem dizer, a gente coloca 5 anos de faculdade e uma reta final de revisão. E às vezes tem assuntos que a gente tem que ver de forma mais aprofundada. Então é muita matéria. Então a gente tem que aprender a estudar. Hoje mesmo veio um seguidor falar comigo e ele disse, eu não sei fazer resumo. E aí isso me preocupou um pouco, porque eu disse para ele, você precisa aprender. Eu falei, você precisa aprender a fazer um resumo, a fazer um esquema, a fazer um diagrama. Por quê? Porque na hora de revisar, você precisa ter esse material fácil. Não dá tempo da gente ler o livro de capa a capa de novo, não dá tempo de revisar. Tem matérias que a gente vai conseguir passar uma vez só. Só que se a gente tem ali um resumo, como que eu fazia? O segredo, né? Como o professor disse, a fórmula. Eu sempre estudei isso desde a faculdade. Eu estudava, eu amo aula, eu valorizo muito a aula, porque eu acho que os professores são, assim, facilitadores das nossas vidas. Então, eu anoto tudo. Eu era aquela que sentava no professor e anotava toda a aula. E depois também eu estudei muito por videoaulas. Eu fiz cursinhos tanto para a OAB, durante a faculdade mesmo já fui fazendo, tanto para o concurso de delegado. Eu sentava ali e anotava tudo. Anotei tudo, depois eu sentava e ia resumir essa matéria. Só que eu tinha um jeito muito peculiar de fazer esse resumo. Eu não escrevia frases, né? É que eu estou na praia, eu vim passear, então eu estou sem o material, sem nada. É uma coisa que depois que vocês forem aprovados também, vocês vão conseguir. E antes nem isso dava. Era aquele peso na consciência, né? Mas eu não tenho nenhum aqui. Mas o que eu fazia? Eu pegava uma folha sulfite e eu fazia tipo um diagrama. Alguns falam mapa mental, mas o meu era um diagrama. E aí eu ia desenvolvendo, tipo, pegava aquele tópico da matéria e eu ia desenvolvendo ele só com palavras-chave. E uma palavra ia ligando a outra. Então, quando eu bati o olho naquilo, eu já ia lembrando toda a matéria. Porque às vezes a gente perde muito tempo lendo texto com palavras que não são úteis para a gente, que a gente vai saber colocar na hora da prova. E o que você tem que saber lá na hora de colocar, principalmente na dissertativa? Você tem que colocar as palavras-chave da resposta. Então, é uma coisa que você vai vendo, quando você fecha o olho, eu vi os meus resumos. Então, assim, era uma coisa até estranha. Eu lembrava a parte que o resumo estava, né? Não, estava anotado ali no cantinho. E era muito bom, porque isso me salvou na OAB, inclusive. Como eu disse, eu fiz o intercâmbio, aí eu voltei, aquela loucura de monografia, e eu precisava escrever a monografia, precisava entregar tudo. Aí eu falei, vou me dedicar aqui à monografia. Eu lembro que eu depositei a monografia, daqui 2 semanas era a primeira fase da OAB. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E ainda bem que eu estudei durante o curso. Se eu tivesse deixado para estudar assim na véspera, não ia dar tempo. Ainda bem que eu já fui assim vendo e peguei os meus resumos. Eu lembro que eu fiquei assim, as 2 semanas só os meus resuminhos. E aí, dependendo da matéria, eu até colocava às vezes em cartolina, tipo, dependendo do assunto, se era um assunto muito extenso. Mas isso te dá uma coisa que, assim, eu lembro até os meus examinadores,
ou as pessoas que eu fazia um simulado, eles falavam assim, Brenda, você tem muita interdisciplinariedade. Por quê? Porque eu conseguia lembrar a chave de todas as matérias. E o grande segredo, assim, numa prova oral, por exemplo, o nosso examinador, ele já sabe que a gente sabe alguma coisa, porque você passou na primeira fase, você passou na segunda fase, que nem esse concurso de Minas, 24 mil inscritos. A gente estava em 100 e pouquinho na oral. Então, eu sabia que alguma coisa, a gente sabia que a gente já tinha evoluído. Ele sabe, ele tá ali para ver se você não vai desmaiar, né, professor, que nem aconteceu com a aluna, se você não vai travar, ele sabe que você tem conhecimento. Então, ele te faz uma pergunta e ele vai deixar você desenvolver. Em Minas, a gente sorteava por pontos. Então, assim, por exemplo, penal, né? Eu tirei dolo, culpa, e aí ele falou assim, olha, disserte que é sobre dolo, sobre culpa, diferenças, foi uma das perguntas. E aí eu lembro que eu tinha tudo isso esquematizado, porque estava no meu resumo, estava assim na minha folha. Eu falei, não, eu já sabia de onde saía. Então eu não começava falando que é dolo, eu já começava falando de um princípio que sustentava aquele dolo. Eu já falava assim, excelência, convém ressaltar que o direito penal não adota responsabilidade objetiva, entendeu? Tipo, não é direto, a dolo é a vontade consciente. Isso ele sabe, isso todo mundo responde, isso não vai fazer ele chamar atenção para você. O que vai fazer é, será que ela sabe do que ela está falando? De onde vem isso? E a gente só consegue isso realmente esquematizando a matéria. E quando a gente lê de capa a capa é muito difícil, né, professor? Porque é muita coisa. É uma verdade. noção quase possível. Então, assim, treinem, tentem treinar fazendo isso. Você tem um material ali, o que é ali o central? O que é o cerne disso daqui? Quais são as palavras-chave? Tenta sempre trabalhar com conceitos simples, porque não adianta a gente ter aquele conceito lindo, maravilhoso, a gente não vai lembrar. Tem que ser, é isso, é isso, é isso. Na hora, naturalmente, conforme você vai estudando, você vai conseguir deixar aquilo bonito e colocar mais informações, mas o básico você tem que saber. Eu sempre assisti, assim, os examinadores fazendo prova orais, e eu lembro que coisa simples dava branco. Eu lembro que em uma das que eu vi, ele perguntou o que era tentativa. E aí o aluno falava, a tentativa é quando a gente quer e não consegue. Não, eu não estou perguntando quando. Ele falou assim, isso já vai deixando nervoso, né? Eu estou perguntando o que é. Quando ele pergunta o que é, qual é a natureza jurídica? É causa de diminuição de pena. Tipo assim, é coisa simples, que na hora a gente está tão preocupado com aquelas coisas mais complexas e acaba esquecendo. Então, assim, já é importante, desde já, estar estudando conceitos. E conceitos simples, rápido, que você consegue ali colocar e pontuando. E aí, esse foi o que diferenciou para a aprovação. Contando agora um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em 2019, e aí também, como todo mundo, né? Eu já tinha aquela ideia de concurso público, mas a gente sai muito assim, será que eu consigo conciliar com outra coisa? E agora? Porque também a gente sai com a nossa OAB, e a divulgar é muito gostoso também, e você fica pensando, né? E, infelizmente, a gente tem que focar. Eu comecei a perceber isso, mas no começo eu falei assim, eu vou meio que tentar conciliar. E eu até advoguei com a professora Socorro, acho que o professor lembra, né? Conviver com ela. E é uma pessoa maravilhosa, para mim foi uma honra, assim, porque eu tinha acabado de me formar, e aí você vai advogar com o professor, é aula todo dia. Então, eu aprendia muito, muito, muito. Só que aí começou a ficar difícil, porque eu vi que concurso público não era para amadores também, e eu tinha que estar bem ali afiando. E aí eu lembro, assim, até foi uma coisa que foi difícil para mim, porque eu gostava muito de estar ali com ela. Mas aí eu falei, professora, agradeço a oportunidade que ela tinha abrido, né, o escritório dela, aberto as portas do escritório para mim. E eu falei assim, agradeço muito a oportunidade, mas eu preciso focar aqui. E outra coisa também que eu falo para vocês, no decorrer, vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas legais. Sabe, às vezes a gente pensa, não, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas ali. Não, vão vir muitas, muitas, muitas. Pronto, fechei, pode falar.
Eu lembro que teve essa questão da professora Socorro, teve outros advogados assim, que eu admirava e que fizeram convite. E foi muito difícil mesmo, porque o concurso público é muito incerto. E aí dá muito medo. Você fala assim, nossa, mas eu estou abrindo mão aqui desse escritório, eu estou abrindo mão dessa oportunidade. Porque você abre mão da sua profissão também como advogado. Porque, claro, a prática leva à excelência, né, professor? Então, às vezes a gente tem muito conhecimento. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha muito conhecimento ali na teoria, mas eu era um pouco crua na prática, porque eu não tinha ainda feito isso com um propósito de vida. E aí você fica meio assim, sabe? Porque o concurso ele não te dá certeza nenhuma. Você pode passar daqui 1 ano como daqui 10 anos. E é uma coisa assim que até uma dica que eu falo para vocês, para quem quer assim, começar a estudar, faça uma lista. Por que você quer isso? Sabe? Por que você começou? E coloca ali. Ah, por que eu quero isso? Ah, porque esse é meu sonho? Porque eu me vejo fazendo isso? Porque eu sempre fiz isso? Coloca. No começo parece bobeira, porque a gente começa a todo vapor. A gente nunca começa algo desanimado, né? A gente sempre começa assim, não, porque eu vou estudar muito, porque agora esse concurso vai ser meu. E a gente começa ali naquela animação. Com todo mundo é assim. Comigo foi assim. Mas os dias vão passando e a gente vai descansando. E aí a gente vê que era mais difícil do que a gente pensava. Que às vezes não bastava ser uma excelente aluna na faculdade, que ainda não era suficiente, porque era um outro viés. Então você começa também. Teve dias que eu falava, não acredito, eu não sei nada. Eu pensava, eu não vou dar conta de tudo isso. Talvez isso não seja para mim. Mas aí eu me lembrava do porquê eu comecei. E aí eu falava, não, é isso que eu quero. Eu não posso parar. Porque vai dar vontade de parar, sabe? E às vezes as pessoas veem eu falando, assim, e eu sempre estou muito feliz. Mas nem sempre foi assim. Eu também passei por vários momentos difíceis durante o meu estudo. Porque a nossa vida, ela não depende só da gente, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade. Então, ainda que a gente tenta ter uma vida assim tranquila, coisas acontecem ao nosso redor, familiares podem ficar doentes, então assim várias coisas podem mexer com o nosso emocional. Isso dá para concurso público estudar. A gente precisa de um emocional bom, sabe? A gente precisa aprender a fazer aquilo mesmo quando a gente não quer. E entender também que o nosso melhor não é o mesmo todos os dias. Tem dia assim, que eu quero estudar 8 horas, tem dia que eu quero estudar 8 minutos, quero sair correndo. Aí as pessoas pensam, nossa, mas eu pensava que você adorava. Eu gosto, eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito da área acadêmica, eu gosto muito de ler. Mas tudo que é em excesso começa a te cansar, por mais que você goste. E qual que é a questão do concurso público? Você tem que estudar em excesso. Porque até ali, quando você está nas primeiras horinhas, está tudo muito gostoso. Só que quando você vê que aquilo ainda não é suficiente, porque é muita matéria, porque você não está dando conta das aulas, aí você começa a ter que estudar com excesso. Aí começa a vir dor nas costas, dor de cabeça, todos os efeitos colaterais. Então, assim, a gente tem que aprender a estudar mesmo quando a gente não tá com vontade, não é aquilo que a gente está querendo fazer naquele dia. Porque é um processo. É uma coisa, assim, que a gente vai evoluindo. E depois desse primeiro ano, que eu estava naquela fase de adaptação, que eu não sabia ainda se eu conseguia conciliar, aí eu falei, não, eu preciso estudar mesmo para concurso. E aí foi o que eu falei para vocês vão ter que abrir mão de oportunidades boas. Falar, olha, muito obrigada, eu agradeço, mas não é o que eu quero, não é o que eu estou focando nesse momento. E focar. E aí eu estudei muito durante 2020, estudei muito durante 2021. E aí veio a pandemia. Quando eu estava começando a ficar assim, já no ponto para fazer as provas, veio a pandemia e aí, sabe aquela. Não vai ter mais concurso, a gente nem sabe se a gente vai viver. Foi aquela loucura que o mundo passou, né? E o concurso que já era incerto ficou mais incerto ainda. Porque todo mundo falava, agora não vai ter mais prova, vai demorar muito para voltar as coisas ao normal. E eu falei assim, nossa, eu já estava ali estudando há uns 2 anos. E eu lembro que saiu o edital para o Paraná. E eu nunca pensei em fazer nada lá no Paraná, mas eu falei, eu vou fazer essa prova, porque eu precisava fazer uma prova de concurso público para saber como que eu estava me saindo. E aí eu fui para o Paraná, foi a minha primeira prova.
E eu cheguei lá, a gente chegou, assim, um dia antes, aquela inexperiência, né, de concurseiro na primeira prova. Nunca chega um dia antes, porque você chega muito cansado. E no outro dia você está exausto, então sempre tem que antecipar, chegar, assim, pelo menos uns 2 dias antes. E aí eu fui toda animada, eles cancelaram a prova às 5 horas da manhã. E aí, assim, todo aquele esforço para estar ali, porque são muitas coisas, né? Estudar em situações normais, em condições de temperatura normal, em condições de ambiente, é uma coisa. Estudar para uma prova é muito diferente, para uma revisão, assim, porque é o que eu falei, é condensar aquele conteúdo em semanas. Então, assim, uma preparação para a prova, aqueles dias que antecedem, é muito desgastante. Então, assim, você vai com o emocional muito cansado, você vai muito cansada, e tem todo o gasto, né? É outra coisa também que tem que ser levada em consideração. Muitas pessoas me falam, Brenda, eu trabalho, eu faço um concurso escala. Depende, você tem que olhar a sua realidade, estar ciente. Eu preciso de dinheiro, porque assim, é prova, tem que deslocar. Se a gente tem uma rede de apoio, tem a nossa família, que maravilha, isso é muito bom, isso vai te ajudar muito. Se não tem também, não vai ser um empecilho. Você vai dar um jeito, você vai trabalhar, vai conciliar, talvez demore um pouquinho menos, mas você vai chegar, né? Não pode fazer disso também um ponto final. E eu conheci muita gente que passou trabalhando que precisava mesmo do dinheiro. E a gente gasta muito com essa questão de deslocamento, de prova, e aí é hotel, e são muitas fases. E eu lembro que eu fui nesse e foi cancelado, assim, às 5 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, minha primeira prova, e começa a vir aquelas dúvidas, né? Será que isso é para mim? Será que eu vou continuar no concurso? Aí tenta bater aquele desânimo, aí daqueles 3 dias de luto. Sabe, às vezes a gente tem que viver o luto, mas tem que enxugar as lágrimas e começar a estudar de novo. Porque não dá muito tempo nem para chorar. E aí eu falei, vou continuar estudando aqui. Não estava nem me sentindo muito preparada. Como eu disse, ia ser minha primeira prova. Eu falei, nossa, como que vai ser, né? Aí remarcaram a prova, eu fui fazer essa prova. E aí foi uma nota de corte muito alta. Eu lembro que eu fui muito bem, mas ficou faltando alguns pontinhos. E eu falei, nossa, o que eu estou errando? E era jurisprudência. E, assim, eu tinha uma base de jurisprudência, mas não como precisava. Eu tinha aquela jurisprudência mais das videoaulas e tal, mas eu via que a banca, ela já viu que os alunos já estavam muito bem na lei seca, naquelas coisas ali, e elas começam a cobrar muito da jurisprudência. E as questões que eu errei eram jurisprudência. Então, assim, foi uma prova muito importante para mim, porque foi uma prova de acerto mesmo. Eu falei, não, agora, eu até tenho um livro, eu até tenho ele aqui, eu sempre mostro, porque, assim, esse livro, gente, salvou. Ele é um vademecum. Não sei se dá para ver, professor. Dá Ele é só sim. de jurisprudência, assim, e ele é maravilhoso. Quando as pessoas me perguntam, eu até mando. Eu até preciso pedir um patrocínio desse livro, porque assim, eu já indiquei muito ele, mas é porque ele salvou mesmo a minha vida. Eu comecei a ler, comecei a me preparar. E aí eu lembro que saiu o edital do Rio de Janeiro. Saiu o edital do Rio de Janeiro e eu falei, meu Deus, será? Eu falei, eu preciso ir, preciso treinar, né? Mas o Rio de Janeiro é uma realidade muito diferente da nossa, assim, da minha, principalmente, eu sou do interior de São Paulo, mas morava aqui no interior de Minas. E aí eu falei, mas eu vou, né? Vamos ver como vai ser. Aí eu fui fazer a prova. Adivinha? Nessa prova caiu o teto da faculdade onde eu estava. Então, assim, prova anulada. Eu lembro que eu estava ali fazendo a prova, eu estava, acho que já lá na questão 60. Entrou um cara assim, tudo de preto, e a gente assusta muito no Rio de Janeiro, porque é uma realidade diferente. Talvez estejam alguns cariocas me ouvindo e eles já estão acostumados, né? Eles mesmos falam, não, Brenda, a gente já está acostumado, pra gente é assim. Mas, assim, é tudo diferente. Você chega ali, até o local de prova, eles estão todos bem armados, é uma coisa que a gente vê na prova de polícia, mas não daquela forma. E aí entrou 2 caras de preto, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não é um ataque. A gente pensa mil coisas, né? Porque não pode entrar ninguém na hora da prova. E eles pareciam seguranças. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, acabou de... Acho que foi uma chuva que teve lá e realmente estava molhando. Eu fiquei toda molhada durante a prova, eu comecei a molhar meu pé, aí eu troquei de lugar, mas assim, já estava molhando a prova.
e a gente fica com o emocional muito abalado, porque cada segundo faz diferença. E ele disse, olha, a gente teve um problema com o teto, caiu o teto, e a prova está anulada. A prova vazou, já tem prova na internet, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não acredito. Eu falei, mais uma, será que todas que eu tô... Eu acho que eu vou parar de fazer prova, porque eu tô comprometendo as provas. Aí eu falei assim, gente, não acredito. Aí eu fiquei também super, né, baqueada, porque já era um estado diferente, já era longe que eu ia, era gasto, mais gasto. Mas eu falei, seja o que Deus quiser, né? Não era pra ser agora. Aí também remarcaram. Só que antes disso, eu abriu para Minas. E assim, eu nem estava esperando o edital de Minas tão rápido. E aí, quando eu vi que tinha aberto, eu falei, nossa, era muito bom, porque Minas, assim, eu sempre tive muito carinho por Minas. Muito embora eu não sou mineira, o meu coração é. Então, era um dos concursos que eu mais queria. Eu falei, nossa, mas sabe quando você fala assim, mas já, deixa eu estudar mais um tempo, né? Tá cedo para ser o concurso do meu sonho, assim, agora. Eu queria que demorasse. Mas, assim, eles marcaram, eu lembro que saiu o edital e a prova já era para dezembro. E eu tinha um cruzeiro marcado no dia da prova. E eu falei assim, e agora, né? Ou eu faço essa viagem, ou eu faço a prova, mas eu preciso fazer a prova. E, assim, graças a Deus, a prova foi de manhã. Nem sei se isso acontece, mas a prova foi pela manhã e eu consegui viajar à tarde. Então, assim, no final deu tudo certo. E aí eu fiz essa primeira fase, fui muito bem. Fui para uma segunda fase, eu nunca tinha ido para uma segunda fase. Eu lembro que foram uns 500 alunos, mais ou menos, para essa segunda fase, e lá ia fazer um corte bem grande, tipo, só iria um cento e pouquinho para a prova oral. E a gente sabia que da oral ia ser meio difícil reprovar, como eu disse, ali em Minas o costume era mesmo não formalizarem a gente não ia travar essas coisas. E aí eu comecei a me preparar. Para a dissertativa também, o que me salvou foi essas questões de ter, assim, as palavras-chave, de estruturar. Então, assim, quando você aprende a fazer isso, é muito importante, porque às vezes até você não sabe a resposta. Eu lembro que caiu um tema que eu não sabia. Eu falei assim, nossa, talvez eu vi muito rápido, não me lembro, não era uma coisa assim, que a gente vai, não, vai cair prisão, vai cair inteiro, aí cai uma condição dessa ali, e a gente fica assim, nossa, e agora, né? E aí eu usei também a minha técnica, falei, não, eu vou estruturar isso daqui, eu vou falar dos princípios, e isso ajudou muito, porque não era a resposta que veio no gabarito, mas como tinha ali muita coisa contextualizando, eu concluí muito bem. Então, assim, foi um diferencial porque ali a gente briga, a gente pensa, nossa, vão ser pontos e pontos de diferença, são décimos. Sabe, o que te coloca numa segunda fase, o que te tira numa segunda fase, é uma questão, assim, errada que você passou do gabarito. É por isso que tem que prestar muita atenção. 0, então sai um resultado preliminar, e eu sabia que eu estava ali, eu estava classificada, mas eu fiquei muito nervosa, porque eu via que a diferença era décimos. Eu falei, gente, um espírro eu saio da lista, né? Então a gente fica assim, fica muito preocupado. É aquela tensão, né? Que eu estava falando para o professor. Todas as fases são difíceis, gente. A gente pensa, eu vou passando, vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil. Porque aí você vai conciliando tudo e aquele nervosismo. Mas aí deu tudo certo. Eu lembro que saiu depois da definitiva, eu tinha conseguido ir para a prova oral. E aí também, na prova oral, eu me preparei bem, eu treinava, eu sempre fui mais tranquila, assim, para falar. Eu só iria, talvez, ficar um pouco nervosa pela situação, que é normal, mas depois eu acabo desenrolando e acabo que disfarça um pouco o nervosismo. E aí também, na época, eu fiz uma mentoria muito, muito legal, e a gente fez vários simulados de perguntas, de como seria, e aí deu tudo certo, assim, apesar que não foi fácil. A minha primeira banca foi direito administrativo, e eu sabia, assim, muita coisa de direito administrativo, estava, assim, com muita matéria ali, que a gente estuda muito, responsabilidade do Estado, ai, que mentira, que a gente estuda aquelas coisas comuns, poder de polícia, tal, eu estava com essas matérias bem alinhadas, e aí eu sorteei o decreto da Polícia Civil. Então, assim, eu tinha olhado aquele decreto. A última coisa, quando você vai ver, tipo, não tô aguentando mais nada, mas deixa eu olhar, porque vai que cai, né? Mas isso não vai cair, a gente pensa.
não, eu não vou sortear isso, tanto tema ali, e eu sorteei bem aquilo. Então, assim, isso me deixou... Eu vi que ali eu aprendi a responder apesar da diversidade, porque foi na hora que eu vi, nossa, ele falou, você sorteou um decreto e tal, tá? Falei, estou reprovada com você comigo, né? O que é esse decreto? E aí eu fui falando o que eu lembrava e tal. Mas, assim, foi a minha primeira banca e aquilo já te dá, né, uma atenção. Mas aí depois eu fui para direito constitucional e aí eu tirei um tema legal. Depois foi penal, processo penal, aí eu já fiquei mais tranquila, porque geralmente a gente já estuda muito. E apesar que processo penal eu tirei um tema que a gente não estuda tanto, que era questões e processos incidentes. Então, assim, a gente não estuda muito isso, né? A gente fica ali em inquérito, prisão, flagrante, isso. Mas consegui desenvolver bem, foi... E o que eu disse, professor, todas as vezes, o que eu fazia? Relacionava a matéria. Era X, eu falava do que vinha, do que estava relacionado, que nem essa questão do processo incidente. Eu falei de insanidade mental, aí eu já tinha estudado medicina legal, já fui falando alguns aspectos, entendeu? Eu fui mostrando para o examinador que eu sabia outras áreas. E aí isso ajuda muito, porque eles ficam muito satisfeitos e não ficam fazendo perguntas, né? Então, assim, quanto mais você fala, menos chance tem deles vir e fazer várias perguntas. Então, eles fazem uma só, porque tem que fazer, mas já ficam satisfeitos. E aí eu tinha passado em Minas, tinha passado na prova oral, fui fazer o TAF. Gente, o TAF é outra coisa assim que eu aconselho para vocês que querem carreira policial, não esqueçam dos exercícios físicos, porque a gente fica, não, conforme eu vou passando, eu vou treinando. Só que a gente vai passando e as provas são muito perto uma da outra e a gente fica muito ali focado em estudar, e acaba que eu não fazia os exercícios tudo certinho, sabe? Eu não tinha uma vida assim totalmente fit. Eu falei assim, meu Deus, é agora, né? E saiu a prova, acho que era daqui a um mês, tá? Eu dei uma olhadinha no que eu tinha que fazer e fui fazendo assim as simulações. Mas não aconselho. Deu certo, mas poderia não ter dado. E aí a gente fica com aquela pressão, né? Tipo, estudei tanto para reprovar no TAF. Não pode ser. Então você já vai meio que tenso. Mas aí deu tudo certo e o TAF foi a fase que eu mais temia, assim, quando eu tive mais medo, foi do TAF, eu tive mais medo. Muito embora a pior fase que eu saí foi o psicológico, o psicotécnico, porque assim, tem aquele PMK, e eu não sei se alguns alunos já fizeram, a gente faz um bem simplesinho para CNH, que é aquele que a gente faz dos risquinhos, mas tem nada a ver com esse do CNH, então a gente nem pode tirar como parâmetro. Porque chega lá, eles querem que você faça umas escadas, e você faz, e refaz, e aí eles mandam você refazer, e você já pensa, nossa, eu tô tendo que refazer porque tá tudo errado, e aquela pressão. Eu lembro que eu saí muito assim, muito triste do psicotécnico, eu falei, nossa, não é possível, né? Será que eu deveria ter me dedicado mais aqui, ter feito alguma simulação? Eu fiquei assim, muito preocupada. Mas aí deu tudo certo também. Depois que sai o psicotécnico, a gente fica muito tranquilo, porque aí a investigação social, em Minas, a investigação social é bem pesada. Também outra dica, né? Para quem quer carreira policial. Já toma cuidado desde já, porque eles olham tudo. Eu lembro que eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? Tinha umas coisas que eu nem lembrava. A minha habilitação lá em cima já. Então, assim, eles oficiaram a PUC, entraram em contato com várias pessoas, foram até meu apartamento. Eu lembro que me ligaram. Oi, doutora, tudo bem? Aqui é da polícia. Eu falei, meu Deus, aqui é o delegado tal. Aí eu falei, investigação, né? Eu liguei. Falei, não, a senhora está em casa, a gente pode subir, aí eles sobem. E assim, enquanto o delegado está lá conversando com você, os investigadores estão rodeando ali, foram na casa dos vizinhos, fizeram várias perguntas. A Brenda faz festa, tem movimento estranho aqui. Mas assim, o bom de ser estudante é que a vida social ela fica meio que desligada, né? Eu acho que os meus vizinhos falaram assim, coitada dessa menina, ela só estuda. Eu acho que ela nem sai, porque não tinha mesmo, assim. Mas não que tenha problema também sair da vida social, não. Só tomar cuidado com postagens, às vezes fotos, né? Porque eles olham realmente tudo. A gente está o tempo todo sendo monitorado. Então, eles olham no Instagram, aí eles veem alguém já que é amigo, né? E olham também. Então, a gente tem que
que ter, assim, uma conduta mesmo adequada, né, à instituição, porque a polícia, ela realmente precisa disso, né? No começo a gente estranha um pouquinho, em ver investigando a nossa vida, mas realmente se justifica, né? Eles têm que realmente fazer isso. E aí, graças a Deus também, o delegado que foi na minha casa, nossa, muito legal, assim, os investigadores. E aí eu me senti bem à vontade, eu falei, e também estava tudo tranquilo, eu falei, acho que vai dar certo. Aí eu esperei e depois já sabia que tinha sido aprovado em Minas. Aí saiu o resultado, que a gente tinha sido aprovado, tudo certinho. E aí sai a investigação social e acabou, né? Acabou a nossa parte. Aí é só realmente a gente esperar a nomeação e é com o governo, não é mais com a gente. Então a nossa parte se encerra. Aí eu fui fazer a primeira fase no Rio de Janeiro. Aquela primeira fase, né? Mas eu já fui assim, meu Deus, eu já estou em Minas, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui fazer. E você acaba que você vai um pouco mais assim, descontraída. Porque você fala assim, não, eu já estou sabendo alguma coisa, né? Eu já estou passando, então você vai mais tranquilo. E a banca do Rio, ela é muito difícil, ela é uma banca muito específica. É um concurso muito difícil, eu acho que é um dos mais difíceis, assim, para a polícia. E, assim, admiro muito quem passa lá. É um concurso muito, assim, prestigiado. E eu fui fazer essa primeira fase e eu não estudei de forma específica para ela, não. Mas quando a gente começa a fazer uma base, é o que eu falo para todos os concurseiros, tenha paciência. Depois que a base está formada, você só vai aprimorando aquilo. Então, ainda que você erre umas coisas que é específica da banca, você vai fazer pontos em outras. Então, assim, aí eu passei para a fase lá do Rio de Janeiro. E aí saiu a segunda fase e eu já estava aprovada em Minas. Eu falei assim, eu não vou preferir o Rio ao invés de Minas, eu realmente vou preferir Minas. Aí eu decidi não dar continuidade no concurso público. Aí eu falei assim, eu não vou continuar porque eram muitas fases e, como eu disse, cada fase é muito gasto. Abri mão. Foi uma experiência boa, porque eu tive contato com outra prova, com uma prova diferente, mas falei, esse eu não vou dar continuidade. Aí saiu o estado de São Paulo, aí eu falei, meu Deus do céu, minha família é de São Paulo, né? E você fica assim, e agora? Porque São Paulo e Minas seriam os dois estados mais interessantes para mim. Aí eu falei, vou fazer São Paulo, até porque Minas a gente não sabe ainda, né, como vai ser, quando a gente vai ser chamando. Falei, vou fazer o que for me chamando primeiro, conforme for desenvolvendo, também não sei nem se eu vou passar, vou fazer. Aí fui fazer a fase objetiva em São Paulo, e como eu disse, depois que vocês pegam a mão, tipo, você já está dominando aquilo. Então, é uma coisa, não é fácil, nunca vai ser fácil. Tira essa ideia, é fácil, não é. Que ainda mais delegado, cada banca, ela coloca uma matéria diferente, ela coloca leis estaduais, então você tem que estudar a lei orgânica da polícia, então tem as dificuldades. Mas você já está com uma base boa, já está bem estruturada, é mais tranquilo. Aí eu fui fazer a prova de São Paulo, e São Paulo é objetiva e dissertativa no mesmo dia. Aí eu passei na objetiva, estou lá no corte, e eles vão corrigir minha dissertativa. Essa é a última atualização. Então, ainda não sei, né? Estou esperando eles corrigirem. Se Deus quiser dar tudo certo, aí é mais uma prova oral. Em São Paulo não tem TAP, uma peculiaridade do concurso. Que sorte a minha. Mas é mais rápido, né? Vai ser só depois da oral e o psicotécnico. E aí a gente vai esperando conforme for desenvolvendo. Só que eu não Aí a parei. dúvida, Minas ou São Paulo, né? A dúvida agora é essa. Aí vai ficar realmente essa dúvida. Eu não sei o que vai ser primeiro, talvez eu acho que Minas chame primeiro. Talvez se eu já estivesse ali trabalhando, né? Não sei se eu gostei tanto, mas eu acho difícil não gostar de Minas, então, assim. Mas também São Paulo, a minha família é do interior de São Paulo, então, assim, pesa bastante, né? Porque família é a nossa base. Então, realmente, Minas, em Poços, eu fico muito tranquila porque é perto de Pirassununga. Então, uma horinha eu estou em Pirassununga. Mas a gente sabe que Minas é enorme, né? Então pode ser tanto ali o sul quanto o norte. Então a gente ainda não sabe como vai ser. E eu continuo estudando e tentando ir conciliar. Professor, como que a gente está de horário? Nossa, muito tranquilo. Estão muito tranquilo. Estou me divertindo aqui com cada
Tô aprendendo a cada fala sua, porque assim, tudo isso aí que você está falando, eu canso de falar para os alunos em sala de aula e muitas vezes fica parecendo aquele negócio piegas. Nossa, professor chato, tá falando para a gente concentrar, focar já durante a faculdade. E aí a gente vê, né, ex-alunos como você, que, vamos lá, de 2019 a 2022. E o que eu ouvi aqui até agora é só uma coisa: passou de primeira em Minas? É isso? E Isso, aí? Então, olha só para isso você é ver. importante, porque na minha primeira dissertativa da minha vida eu já fui para oral e já passei. Então, É. assim, foi muito bom mesmo. É um negócio bem interessante isso que você estava comentando, Brenda. Eu até hoje não falei com os alunos sobre, só compartilhando também um dado, né, da época que eu estava fazendo o meu processo seletivo para o doutorado na PUC em São Paulo. E é exatamente isso que você falou. Mesmo você não tendo a resposta, né, você não sabe a resposta. No meu caso era o quê? Eram 3 livros que eles iam cobrar na prova dissertativa. Então, eu tinha a prova de línguas, prova escrita, e na prova escrita era baseado em 3 livros. Um livro eu não achei, em lugar nenhum. Era livro esgotado, impossível de localizar. E caiu uma questão sobre o bendito livro. E aí, o que que você responde? Tudo menos o que estava perguntando na questão. Então, assim, eu acho que essa técnica que você passou para os alunos é extremamente importante, porque é o que eu falo para todos os meus alunos. Você tem que demonstrar para o seu avaliador, e lógico, a minha preocupação é prepará-los, né, para o exame da OAB, que é o primeiro grande concurso deles. Então, pensando nisso, como que o avaliador ele vai querer, né, vamos imaginar numa segunda fase, analisar em relação à resposta das questões subjetivas, analisar a peça processual. Então, muitas vezes, se você, né, não tiver essa capacidade do mapa mental ou de fazer esse organograma em relação aos estudos, mas alguns pontos chaves demonstra para eles a estrutura da peça, é isso que o examinador quer, né? Como a doutora disse, ele sabe que você tem conhecimento, você estudou até ali, mas ele quer saber se você sabe aplicar isso daí, né? Numa eventual, né, colocação, uma questão. Mas assim, muito gratificante a sua fala e algo que chama muito a atenção, né, da sua trajetória, da sua história, que eu queria ouvir um pouco mais, porque eu também estive lá em Coimbra, então é algo que ainda me aguça a voltar para terminar meu pós-doutorado lá. É, como que foi essa vivência, essa experiência? Porque a minha foi muito curta, né? Confesso que eu gostaria de ter ficado mais. Mas como é que foi estudar em Coimbra? Se isso, porventura, chegou até... Você disse que sempre quis ser delegado. Mas o que que Portugal fez na sua vida? Isso mudou um pouco em relação aos seus objetivos ou eles se mantiveram intactos? Muito importante essa pergunta, professor. Foi assim, Coimbra foi um presente assim, de Deus para minha vida, foi maravilhoso mesmo. Eu sou muito grata por ter estudado lá. É uma sensação que, como vocês ainda estão no quinto período ou iniciando, se tiver oportunidade, tenta pesquisar essas questões de bolsas, né? Como eu disse, a minha chama Fórmula, que eu fiz. Pesquisem um pouquinho mais, às vezes está tendo, mas tinham outras. Às vezes tem algumas ajudas do governo, algumas coisas para se inscrever, porque é muito importante. É uma coisa assim que muda a sua visão de mundo. E às vezes alguns alunos, eles não saem da casa dos pais, continuam fazendo faculdade, mas morando com os pais. No meu caso, eu já tinha saído da casa dos meus pais, tudo. Eu morava em república com 2 amigas, então eu já tinha um pouco essa noção de morar sozinha. Mas quando você vai para outro país, é assim, é totalmente diferente, né? Eu ainda não tinha viajado para outro país e eu fui assim, sozinha, né? Eu e Deus, com a cara e com a coragem. Você vai preparando tudo, são 1000 coisas para pensar e às vezes, por mais que você tenta programar tudo, nem tudo está sob o seu controle. Eu lembro, professor, que eu fui de avião com um pessoalzinho que
do Rio de Janeiro. Eu conheci eles lá e o menino não ia sentar do meu lado. Hoje é meu amigo Igor, ele não ia sentar do meu lado. Eu lembro que sentou uma mulher do meu lado e uma criança. E a criança não parava, tipo, a criança chorava, a criança precisava sair dali. E ela mudou de lugar pela facilidade do neném. Ela ia ficar mais perto ali do corredor. E conversa vai, aquela conversa vem, né? A grande questão é o que você está indo fazer em Portugal. Eu falei, que eu estava indo fazer intercâmbio lá em Coimbra. Ele falou assim, nossa, eu também estou indo. E ele me explicou, né? Estou indo para Coimbra, eu já tenho um amigo que é brasileiro e está lá. Eu falei, nossa, que maravilha, assim, o meu já está tudo certo. Eu falei para ele, eu vou chegar lá em Coimbra, eu tiro o alojamento da faculdade. Falei, já vou para o alojamento, tá tudo sob controle, né? Ele falou, mas você não quer anotar meu WhatsApp? E a gente nem sabia como ia fazer com questão de chip, porque ainda estava o nosso, né? Como que a gente ia fazer? Ele, você não quer anotar meu WhatsApp aí? Porque qualquer coisa... E anota o endereço onde eu vou ficar, porque eu ia chegar lá no sábado. E assim, na minha inocência, né? Eu vou chegar, vou no alojamento, vai estar tudo certo, vai estar aberto o alojamento. Eu falei assim, não, vou anotar aqui. Eu anotei só o nome da rua e o número. Eu lembro que eu anotei o nome da rua e o número. E eu cheguei no meu alojamento, tudo fechado. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí uma mulher lá me informou, falou, não, você vai ter que ir na faculdade primeiro, na segunda-feira, e depois você volta aqui. Eu falei, nossa, então eu preciso de um hotel. Aí o taxista falou, mas tá tudo cheio, e Coimbra é muito pequeno, né, professor? E assim, a gente pensa, não, vai ter várias opções, que nada, algumas. E tudo muito pequeno. E eu falei assim, e agora, né? Eu cheguei em Portugal, não tinha nem onde dormir. Tava perigoso ficar o final de semana na rua, sem conhecer ninguém. Aí eu falei assim, eu vou nesse endereço aqui. E eu lembro que eu tava chegando, o menino ia subir. Se ele subisse, eu ia perder ele, porque assim, ele ia entrar no apartamento, inúmeros, eu nunca ia achar um brasileiro que acabou de chegar, né? Aí eu lembro que ele ia chegando, eu gritei, me espera. E aí cheguei lá, já tinha outras brasileiras, brasileiros, eu fiquei com esse pessoal no final de semana, foi muito bom, porque já fui me informando. E aí na segunda-feira eu fui resolver as questões lá com a faculdade. Para quem não conhece Coimbra, é uma das melhores assim, faculdades, né, professor, e uma das mais antigas da Europa. Então, assim, Camões estudou lá. Eu lembro que era uma coisa assim, quando eu estudava, eu ouvia falar dos literários, de quem veio de lá, mas eu nunca nem sonhei, assim, gente. Eu pensava assim, eu só queria fazer uma faculdade e tal, eu nunca nem sonhei estar em Coimbra. E lá é tudo muito rústico e é uma arquitetura muito linda de Portugal. A beleza de Portugal é isso. A Sabe gente que eu lembro com muito carinho, e assim, algo que me chamou muita atenção? As escadas desgastadas, porque escadas em pedra, e elas desgastadas pela. Falei, gente, quanta gente já passou por aqui, que loucura. Sabe um filme na sua cabeça, tipo assim, gente, assim, a sensação que você tá num filme. Eu lembro que eu vi aquelas escadas de Coimbra e vi um filme na minha mente, sabe? Quando eu pensei em fazer direito, quando eu achava que ia ser difícil fazer um curso ali, e eu falei, nossa, mas olha onde eu tô. E é uma coisa assim, você vive história lá, né? É tudo muito lindo. A beleza de lá, até de certa forma, como eu disse, lá não é modernidade. Não. Que nem eu tive a oportunidade também de ir para a Alemanha quando eu estava lá, porque lá é muito fácil, né, professor? Você vai na Europa, Tudo de trem. Você ir para, tipo, a gente está em Minas, quer ir para Porto de Galinhas, meu Deus, muito dinheiro. Lá não, era euros, assim, muito pouquinho. Você pegava ali uma companhia com 10 euros, você ia de um lugar para o outro, você já estava em outro país, então era muito fácil viajar. E aí eu fui para a Alemanha e uma coisa que me marcou lá era a questão da modernidade, o que era totalmente diferente de Portugal. Sim. E eu já fui para Bahia, Porto Seguro, e me remete muito, né? Porque foram onde os portugueses chegaram. Então, assim, alguns lugares que são tombados me lembrou muito quando eu estava lá. E a sensação, ela é maravilhosa. Eu lembro que eu sentava, assim, na sala de aula e o professor começava a dar aula. O meu professor, ele é afilhado do Canotilho. Então, tipo, a gente pensava assim, né? Figuras que pra gente era tão difícil. E ele estava ali dando aula. E eu só pensava assim, nossa,
que é uma coisa, gente, que não é... Ah, lá você aprendeu as coisas para concurso público? Claro que não aprendi nada de concurso público. Porque a gente vê direito internacional, mas com o viés deles. Eu fiz medicina legal, mas também com o viés deles. E foi muito interessante medicina legal, porque para delegado é cobrado. Então, assim, foi o meu primeiro contato com a matéria, com médicos de lá mesmo, foi muito interessante. Mas, assim, o intercâmbio não é nem tanto uma bagagem ali para os estudos para ser aproveitado, talvez para divulgar, para concurso, para essas coisas. É mais uma questão de você amadurecer, de você vivenciar aquilo e de você sentir mesmo, viver aquele momento. E eu lembro que eu fui muito animada. Eu quero fazer essa matéria. Eu tinha pegado vários, professor, porque eu não tinha limite. Como eu era bolsista, eu poderia ir escolhendo, né? Não tinha certeza que eu ia pagar. Eu vou fazer isso, isso, isso. E eu lembro que a coordenadora falou assim para mim: olha, você pode fazer só isso, mas você não quer fazer só isso, 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 para você aproveitar a cidade, para você aproveitar a faculdade. E que bom que ela falou isso, porque assim, lá é uma maneira muito diferente de estudar, né, professor? É uma questão assim, é muito pesado mesmo. Eles cobram da gente um conteúdo assim muito muito específico deles. Mais uma vez, os meus mapas mentais me salvaram, porque eu tive as provas e eram os assuntos assim, que eu precisava desenvolver, e tudo para mim era meio novo, e a minha prova de Direito Internacional foi oral. E foi muito bom, porque eu conversei com ele, e aí ele falou assim, nossa, eu tenho vários alunos, vários professores, colegas do Brasil, e aí ele estava muito feliz de estar ali falando com uma brasileira, e ele até, assim, elogiou muito, sabe? Falou que o Brasil estava evoluindo muito nas faculdades de Direito, que era uma honra ter os alunos lá. Então, assim, a nossa visão lá também já melhorou muito, 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 muito. Hoje em dia, eles têm prazer mesmo em receber os brasileiros, os professores, em vir palestrar aqui. E eu lembro que, para mim, assim, foi isso. Não foi nenhuma questão de tanto estudar, estudar, estudar. Foi viver aquilo. E lá é tudo muito, muito deles, muito típico deles, é tudo muito diferente, é tudo muito Sol às engraçado. 9h30 da noite, né? Oi? Sol às 9h30 da noite, uma coisa peculiar. Você pegou essa estação do ano? Sim, sim. E o frio, né, professor? Eu levei todos os dias de frio. E não É. dava conta, não dava conta. Era assim, muito, 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 muito frio. E os portugueses, eles são muito mais reservados, né? O brasileiro é muito. Oi, é porque a gente conversa, né? Oi, tudo bem? Você não quer ir lá em casa tomar um café? Isso nunca lá, né? Você não quer ir lá em Não. casa tomar um café? Como assim? Eles têm que te conhecer. É. Eles até, às vezes, os brasileiros têm até uma sensação assim que eles são um pouco mais áspero, mas é a cultura deles mesmo, um pouco mais reservada, né? Eu E o tava, a gente estava Brasil, num táxi e a gente estava fazendo um transbordo lá em Lisboa. E eu me recordo que fui tentar ser simpático com um taxista, né? Ô, boa tarde e tal. O senhor sabe dizer quantos habitantes tem em Lisboa? Tem que ver no censo. Como é que eu vou saber quantos habitantes tem em Lisboa? Não sei quantos turistas tem aqui hoje. Meu Deus do céu. e outra coisa, literalidade. Eu É, lembro que eu para pegar um comboio, né? Eu lembro que eu é, cheguei no comboio que eu ia para a praia. E eu toda animada, né? Vou para a praia com os brasileiros lá, até duas cariocas. Falei, não, a gente vai para a praia hoje, a gente todas assim, super animadas. E a gente correndo, super atrasada, porque o comboio acho que ia passar 11 horas. E eu cheguei lá, tipo, 11h01, né? E eu falei assim, todas assim, eu acho que o próximo era 11h30, uma coisa assim. Aí eu cheguei e falei, moço, dá tempo de pegar, né? Dá tempo de pegar esse comboio? Ele, claro que dá tempo, você ainda tem 29 minutos. Tipo assim, né? Claro que eu tava me referindo àquele, né? Ele já tava já pensando no próximo, e claro que dá tempo, você ainda tem 29 minutos. Eu pensei assim, não, eu tô falando desse que eu acabei de perder. E eu lembro também uma questão assim, que no Brasil a gente tá muito acostumado, eu tinha que regularizar alguma coisa. Eu acho que era até da onde eu ficava, tinha que renovar. E eu só queria fazer uma pergunta para saber se eu estava no lugar certo, porque era muita gente na minha frente. E assim, eu não tinha pretensão de passar na frente de ninguém, claro, mas eu só queria saber, sabe o que a gente faz? Eu estou no lugar certo? é. Lembro que só estavam ali chamando as senhas,
eu acho que a minha era 18, 19, sei lá. Aí chamou a 10 e eu só queria perguntar pra ela se era o lugar certo. Falei, moça, eu posso te fazer uma pergunta? Ela, se você for a senha 10, você pode. Não. Tipo, nossa. Aí eu falei assim, não vou ver. Não, eu falei, não, tudo bem. E fiquei esperando lá, né? E era assim, não era nem um lugar, era só uma perguntinha, né? Não, não é Sim. aqui. E pra gente, eles são muito literais e muito Então, assim, tudo certinho. eu não cheguei a acompanhar lá aulas na graduação, foi só na pós. Mas me chamou a atenção, um dia a gente estava jantando e alguns alunos chegando com togas, né? Eles, não sei se durante o seu período era assim também, me senti no Harry Potter, porque todos os alunos chegando com toga, eu falei, meu Deus, imagina se a gente cobrasse aqui no Brasil, todo mundo de toga. Que coisa E mais eles louca. e eles têm super orgulho e tem toda uma tradição com essa toga. Os calouros, assim, tem todo um ritual para usar aquilo. É uma coisa. É muito bonito, né, professor? Mas, Eu assim, achei. coisa meio, meio que eu ficava pensando, nossa, imagina realmente ter que ir para a faculdade com isso, né? Imagina, você está aqui, mal o aluno leva um vade-mecum quando ele lembra. Imagina lembrar de levar a toga, né? Mas enfim, diferenças de cultura. É, É, é um negócio assim muito interessante. Eu toquei muito nesse assunto porque eu estava até estimulando os nossos alunos agora em relação às publicações, né? Na vida acadêmica, uma das coisas que me permitiu, né, viajar por alguma parte do mundo, eu digo dessa forma, foi através das publicações. E acredito que sim, essa seja uma das ferramentas aí, publicação de artigos, às vezes resumos, e que contribuem de certa forma para a fixação de conteúdo, né? Vamos, igual você disse, de ter às vezes um estudo mais elaborado sobre uma determinada matéria. Por que não já aproveitar esse estudo mais elaborado e não torná-lo público, né? Então, vejo que assim, são algumas ferramentas que acabam uma implementando e ajudando a outra. Inclusive, até para fomentar já os nossos alunos, eu já tenho uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que ele pede, né, para fazer uma pergunta que ele falou que não está acesso no chat. Ele diz o seguinte: professor, boa noite. Por gentileza, poderia perguntar à doutora se ela tem pretensão de montar algum curso ou consultoria online para quem tem interesse em fazer concurso para delegado? eu sempre recebo essa pergunta e assim é muito legal, porque eu já dou algumas dicas, né? Eu já dou algumas dicas, eu gravo alguns vídeos, aliás, me sigam lá no Instagram, É. me sigam lá no Instagram já fazendo uma propaganda, mas brincadeira à parte, eu faço Não, não, não é assim, brincadeira não, gente. Vamos lá, cadê o seu Instagram aqui? Me ajuda. é @bk @BK, vou até colocar no chat aqui para galera. Arroba BK BK, underline BK underline, BK de novo, BK Brenda. Brenda. Isso. Beleza. Tá aí no chat, galera. Para quem quiser, ó, E eu, recomendo, porque é bacana. Conteúdo muito interessante. eu coloco diquinhas, assim, eu até, isso que eu falei para vocês de grifar, de destacar as partes mais importantes, eu estou levando isso para o Instagram também. Então, eu pego algum artigo e aí eu grifo, como eu iria fazer para mim estudar mesmo, e compartilho com eles, para eles já ir vendo, porque às vezes eu falo, como que faz? E às vezes, num primeiro momento, tem realmente uma dificuldade, né, de como fazer. E aí também gravo os vídeos. Eu acho que o William também é meu seguidor desses que está aí. Hum, E a gente sempre conversa. Ai, ele sempre é interessante. E aí eu gravo vídeos e sempre surgem essas perguntas, né? sim, Agora, como eu ainda estou estudando também, eu ainda sou uma estudante, né? Ainda estou assim, estudando para São Paulo e a gente ainda está continuando estudando. No momento, eu não sei se eu consigo conciliar isso, mas futuramente sim, eu penso. Mas, professor, eu sempre tinha algo em mente, sabe? Que eu não dedico, sabe? só te volto. Eu não queria fazer algo só pelo dinheiro, entende? Eu queria ter o meu trabalho ali, a minha renda garantida e ajudar, assim, as pessoas, porque é um caminho realmente muito difícil, sabe?
Então, o meu maior prazer, e sem, assim, demagogia nenhuma, é ajudar as pessoas. Vem falar muitas pessoas comigo, eu quero desistir, isso é muito difícil. E eu tento explicar que é difícil para todo mundo. Então, a gente tem que realmente persistir, e eu já passei por isso, eu sei como é, e tem coisas que só a gente passando a gente sabe. Então, eu tento transmitir isso. Futuramente, eu penso, sim. Eu não sei se talvez eu montaria algo, se eu daria, assim, talvez aulas. Eu não sei o que eu vou fazer ainda certo. Preciso estruturar certinho a cidade que eu vou ficar, como vai ser. Algumas coisas ainda no profissional, mas eu penso, assim, eu tenho vontade, eu acho muito interessante, eu admiro muito a vida acadêmica. E até elogio o nosso professor mais uma vez, porque até por essa iniciativa, entende, professor? Porque a gente pode ser só o professor que vai lá e dá o conteúdo e recebe o seu salário, ou a gente pode ser o professor que quer trazer outros profissionais para os alunos conhecerem como que quer compartilhar, que nem o professor disse, sobre publicações, sobre essa questão. É tão bom a gente ter, assim, um professor que tem essa visão, que fale, olha, é importante. Porque, às vezes, né, professor, não é todo mundo que vai ouvir, sabe? Às vezes a gente fala para 10, mas se 2 escutarem e mudarem a vida desses 2 e fazer a diferença, eu acho que é a maior gratificação, porque a maioria dos professores que eu vejo, a vida acadêmica é um amor. Tipo assim, o professor tem a profissão, é advogado, é super já encaminhado na área. Eu também, futuramente, já vou ter minha profissão, né? Então, não vou precisar fazer disso uma renda. Mas a gente acaba indo, às vezes, para o mundo assim, acadêmico mesmo, por gostar. Então, Exatamente. eu sempre valorizei muito meus professores, muito mesmo. E eu acho que é uma profissão que, às vezes, não é tão valorizada no Brasil. Mas, assim, eles são o que facilitam, sabe? Eu nunca vejo a Brenda isolada. Eu acho que a Brenda é um pedacinho de cada um que passou, de cada um que conversou, de cada um que fez parte. Nunca é só sobre a gente. A gente nunca consegue fazer tudo, sabe? Então, até é uma questão assim, de estudo que eu sempre falo assim, para as pessoas que falam comigo. Converse com as pessoas que você ama, com as pessoas que importam para você. Conte para ela o seu sonho, mas primeiro defina ele. Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, Brenda, quem me apoia? Mas eu falo, então me diz, o que você fez? Porque eu comecei a fazer isso, agora eu tô fazendo isso, mas eu vou ser delegado, só que eu quero advogar, só que eu vou ser promotor, só que já saiu o edital para juiz. Eu falo, calma, calma. Se você não se convencer do seu sonho, você não vai conseguir convencer ninguém. Às vezes as pessoas não te apoiam porque elas não têm comprometimento. Concorda? Porque se você vê ali a pessoa comprometida, ela vai te apoiar, mas você precisa primeiro definir. Então, eu sempre tinha essa ideia muito clara para minha mãe, sabe? A minha mãe, nossa, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. E os meus pais são separados, a minha mãe sempre foi ali, sabe? Que fez, assim, tudo para eu poder viver o meu sonho, para eu poder estudar. E eu sempre pensava, sabe? Eu quero retribuir. E às vezes eu até ficava assim, ai meu Deus, eu fico dando gasto para minha mãe, né? Mas, gente, é uma coisa que depois você recompensa, sabe? Porque você dá tanto orgulho para eles. E aí eu vejo tudo que eu faço, ela posta, ela compartilha, então você dá muito orgulho. E dá orgulho também para as pessoas que a gente ama, é maravilhoso, né? Com Mas certeza. também, às vezes, tem gente que não tem apoio. Eu não sou assim, uma visão fechada. O mundo não é mil maravilhas para todo mundo. Cada um tem a sua dificuldade, às vezes é financeira, às vezes é emocional, às vezes realmente é falta de apoio. Só que, assim, não deixa isso ser um empecilho. Por isso que você precisa formar isso dentro de você primeiro. O que você quer fazer? Porque, às vezes, a gente não vai ter em quem se apoiar e vai ter que se apoiar na gente mesmo. Só que é só vida, né? Então, na maioria das vezes, quando eu pensava assim, tô cansada, será que isso é para mim? Eu pensava, não, é a minha vida. E eu preciso fazer isso por mim, né? Ninguém pode ir lá, eu quero contratar alguém. Acho que não, vai lá, faz outra prova para mim. Mas não dá, né? Tem coisa que é a gente mesmo, então. E assim, a gente aprende a dar valor. O processo a gente reclama, né? Que já está estudando todo dia. Ai, meu Deus, essa faculdade não acaba. A gente reclama, mas o processo é o que faz o que a gente é. Imagine só se já chegassem em mim e falassem assim, Brenda, você é delegada. Nossa, eu acho que eu ia ficar muito perdida, né? Eu não ia saber, assim, como
como fazer, talvez eu não ia ter maturidade, sensibilidade, isso tudo o processo nos dá. Então, é muito bom a gente viver isso, e aí a gente aprende a se colocar no lugar do outro. Claro que tem gente que leva tudo para o lado ruim, sempre vão ter pessoas assim, que aí vai descontar o estresse em todo mundo, que vai ser egoísta, mas também vão ter pessoas que vai aprender, e eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais vem pra gente. Então, se eu puder, assim, ajudar e o que eu puder fazer, eu realmente não me importo. Então, eu acho que pode ser, sim, um plano para o futuro. Não, com certeza. Eu acho que de tudo isso que você falou, realmente a docência, ela acaba sendo para a gente meio que como se fosse a forma da gente deixar o legado, né? Como que eu vou conseguir retribuir para todos aqueles que, de alguma forma, e eu acho muito bonito isso que você faz, de reconhecer todas as pessoas que ajudaram você ao longo da trajetória, porque é isso, né? É muita gente abrindo porta, né? Por mais que sejam poucas as pessoas que fazem, mas muitas fazem. Muitas ainda têm essa preocupação, né, de realmente compartilhar conhecimento, de compartilhar caminhos. Imagina se não fosse, né, a sua história aí chegando em Coimbra, se não tivesse tido esse diálogo com essa pessoa, o que que você ia fazer sozinha, né? Um outro país. Então, É, eu vejo assim com muita alegria que existem muitas pessoas ainda com um coração enorme que acabam compartilhando com a gente parte aí das suas vidas, né? Então, é algo que chama muita atenção. Bom, pessoal que está em casa, vocês querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, podem levantar a mão. O William, que eu acho que é o seu seguidor, colocando aqui, primeiro trilha um caminho, em seguida percorre até conquistar. Realmente é uma das formas aqui, né? E assim, o que eu acho que eu gostaria, né, de deixar muito marcado e registrado para os nossos alunos, em especial para a Brenda, né? Para a doutora Brenda, é a minha admiração por ver essa dedicação que você teve ao longo de toda a faculdade e os frutos que você está colhendo agora por mérito seu, né? Que por mais que, eu acho que é uma outra coisa importante, tenham pessoas abrindo portas, é importante que você também reconheça o seu esforço, né? Aquilo que você abdicou, né? E até um dos posts seu foi bem interessante, você coloca ali, acho que foi, não sei se foi ontem ou essa semana que você colocou a pessoa, né, no alto do morro, no sucesso, e aí embaixo aquele monte de abdicações que ela tem que fazer ao longo da vida para chegar, né, a ter aquilo ali e alguém virar e falar assim, nossa, a Brenda teve muita sorte, passou de primeira no primeiro concurso que ela fez para delegada, né? exatamente. Esse post ele representa muito, né? Porque em vários momentos tem persistência, medo, porque a gente sente realmente medo. E, professor, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quanto mais perto a pessoa está, mais ela tende a achar que ela não está pronta, que ela não é capaz. Eu vejo alunos super assim preparados que vêm falar comigo, que às vezes já passou em alguma primeira fase e falam, ah, mas eu vou desistir. E eu falo, mas não, você está quase conseguindo. Se você desistir agora, você vai abrir mão. E chega uma fase na vida da gente que a gente já percorreu muito. E aí não compensa mais voltar, porque o caminho de volta ele é maior do que eu continuar para frente. Sim, Então, assim, a gente tem que continuar. Nos estudos é assim, a gente vai criando ali um conteúdo, a gente vai criando, assim, uma base que não compensa mais deixar aquilo. Sabe, eu falava assim, se eu deixar isso daqui, o que eu vou fazer? Né? A minha dedicação está aqui, a minha vida está aqui, e aí? Né? Então, você acaba meio que ficando assim, agora você tem que ir, você começou, é, você termina. E é realmente isso, né, professor? Eu acho que não é fácil para ninguém, para os alunos que estão aqui agora. O direito, assim, ele traz muitas oportunidades, abre muitas portas, mas também a gente tem que ter ali um caminho definido para não se perder. Eu até postei algo esses dias que demorar é diferente de estar perdido, né? Porque às vezes a é, gente demora para conseguir algo, o que é normal, tudo que é bom demora, sim. sabe? A gente não consegue
o professor não consegue falar de um assunto com excelência só de ter estudado ali um pouco? Claro que não. Tudo que é bom, tudo que vale a pena, demora. A gente tem que se dedicar, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, é justo que muito custa o que muito vale. É mais ou menos isso. Tudo que vale a pena, tudo que a gente quer de verdade vai exigir ali dedicação. Mas também é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que saber para onde está indo. Eu até postei esses dias, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, a gente não consegue nem recalcular se a gente não sabe para onde está indo. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, o lugar que eu estou é diferente. Eu pensava assim, o que eu quero ser? Eu quero ser delegada. Eu já sou delegada? Não, então eu não tenho direito de parar de estudar. Eu não tenho direito de parar de fazer as coisas que eu quero. Mas por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Se a gente não sabe, a gente fica assim, sabe aquele negócio de empurrando com a barriga? E assim, passa, né, professor? E quanto antes a gente entender que a gente precisa definir, que a gente precisa ter foco, que a gente precisa ter disciplina, mais rápido a gente consegue, menos perda de tempo, menos sofrimento. Difícil vai ser, não vou vir aqui falar, não, gente, é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo, imagina. É muita, assim, abdicação mesmo. Agora eu consigo, você estava falando, professor, agora eu consigo, né, fazer as coisas sem peso na consciência. Porque também, vamos para a praia, pessoal, a família vai para a praia, aí você vai, leva aqueles livros lá, ocupa a mala toda, chega na praia, não abre um. Chega na praia, não abre um livro, né? Só para ocupar a mala, carregar peso e ainda ficar preocupado lá, né? Ai, meu Deus, eu tinha que ter estudado. Tem que desligar, né? Você vai ter um momento ali de, né? Momento do lixo, né? Que a gente fala, que é aquele momento que você não vai fazer nada, esquece, deixa de lado e vai curtir. Realmente. Porque assim, gente, não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, tudo que é a longo prazo, você precisa realmente ter um descanso, sabe? Isso é muito importante. Essas estratégias são muito interessantes, Brenda, porque, mais uma vez, compartilhando experiência, eu lembro que a época do doutorado ficava aquele negócio, né? Mais de 1000 obras que eu já tinha lido, o negócio estava tudo na cabeça, e agora, como é que eu escrevo? Como é que eu coloco o que eu estudei no papel? E aí, eu me recordo que eu adotei a seguinte técnica, e eu vejo falando isso até para os próprios alunos, igual você disse em relação ao TCC, né, que também é uma outra fase, né, o trabalho de conclusão que vocês terão que fazer ao final da faculdade. Eu coloquei o seguinte compromisso, e veja que até é bem interessante da forma como você colocou, né, de continuar estudando, mesmo já tendo sido aprovada. Eu me coloquei o compromisso de uma página por dia. Esse era o meu compromisso. Não interessava o dia, se era feriado, se o pessoal, igual você estava falando, ia para a praia, o que ia fazer, era uma página por dia. E ao final aí de 90 dias saíram 333 páginas da minha tese de doutorado. E aí é interessante analisar que se você tiver esse compromisso, né, com você, não é ninguém que vai ficar te puxando a orelha para que você, olha, Brenda, você tem que estudar para você poder ser delegada. Você mesmo acabou de colocar. Não, é você que tem que definir o caminho. O que eu quero ser, né? Até que ponto o investimento em relação, né, àqueles que nos amam, fazem na gente, né? Você tem a sua mãe, eu tive a minha mãe também investindo em mim no meu doutorado durante toda a minha faculdade. Então, a gente vê isso, como poder retribuir a eles, né? E é muito bom ver esse sentimento, essa sensação que eles têm de orgulho quando a gente alcança um degrau a mais. Então, é muito bacana, muito interessante. Bom, mais um Legal. comentário aqui do William. Quando não tem objetivo, o destino pode colocar em um lugar indesejado. Exatamente, William. Brenda, você está na praia, tem que descansar, aceitou o meu convite de estar aqui conosco, mesmo estando na praia, então não vou mais, né, tomar o seu tempo. Agradeço demais a sua presença, espero que, né, esse convite ele já vai se estender para outras oportunidades, para você poder falar com os nossos alunos mais uma vez, quiçá, né, você possa vir presencial na faculdade, a gente ter essa oportunidade também, né, dos alunos conhecerem você, verem um pouco mais, né, sobre como a doutora Brenda aí conseguiu o seu sucesso aí
ao longo da sua carreira, do seu início de carreira ainda, mas que já demonstra, né, toda a preparação, que é algo que você disse que chama muito atenção, né? Você conseguiu, em um prazo recorde, passar aí no concurso. Mas eu já trouxe aqui numa carreira de sucessos, até ele chegou a advogar comigo durante uma época, comigo, eu falo no mesmo período, não na mesma banca de escritório, um juiz, que hoje ele é juiz do trabalho em Campinas, que foram 8 anos para ele conseguir passar no concurso. Mas era o que ele queria. E aí ele foi se preparando. Então, é aquela expressão que você disse há pouco, né? Não é o demorar, não é isso? É o Mas. saber Oi? para onde está indo. Exatamente. Então, cada um de Era vocês. Pode falar. isso, sabe? A gente já está finalizando, mas assim, duas coisas que eu queria para finalizar com os alunos, assim, com carinho mesmo, para eles ajudar de certa forma, né? O professor falou, não vai ter ninguém para te falar, realmente. Isso se chama autodisciplina, né, professor? É, Que na faculdade, não, tem aula, 7 horas. Tem trabalho para entregar, tem prova, tem isso, tem aquilo. E nos estudos, não. Você é o seu professor, você que tem o seu horário. Então, assim, realmente é uma das dificuldades, né? Quando a gente tem um tempo livre, como fazer. E outra coisa, essa questão de tempo, sabe? Se conseguir rápido, que bom, mas se não conseguir também, ninguém vai perguntar. Um dia eu escutei um juiz falando isso, ninguém vai chegar lá na hora que você prolatar a sua sentença, ô doutor, quantos concursos você reprovou? Ou quanto tempo você... Ninguém vai saber, você é o juiz de lá e ponto. Ninguém vai é, perguntar, mas você estudou 1 ano, você estudou 2, você estudou 10. Mas quantas provas você reprovou? Ninguém quer saber disso, você está ali exercendo o seu papel. Então, assim, o importante realmente, né, professor, é não desistir. E o exato. concurso público é fila, né? Vai indo os mais preparados, depois vem os outros. E a gente está naquela fila. Se a gente não sair dela, a gente vai chegar. Perfeito, exatamente isso. Uma pergunta, na verdade, uma última pergunta, eu acho que ela é importante para se fazer, até pensando na questão do universo feminino. Você se candidata, né? Você agora não se candidata mais, você já é, né, uma delegada. Como que você se vê num ambiente em que ele é extremamente machista e masculino? Isso é fato, nós não vamos, né? Eu falo sempre para os alunos, não tem horas que não dá para ser mais realista do que o rei. E a gente compreende, principalmente como operador do direito, que esse é um ambiente extremamente belicoso, né? E como é que você pretende lidar com isso aí como delegado? Exatamente, professor. Isso também é uma dúvida que sempre vem, né? Tipo, nossa, mas delegado, sim, tem tantas outras, né, profissões, tantas outras coisas. E eu falo assim, a polícia em si, professor, ela é vocação, sabe? Não, eu quero ser isso. E você vai porque você está vocacionado àquilo, mas realmente é um ambiente extremamente masculino. A gente já vê isso ao longo das etapas. A gente já vê a grande maioria realmente são homens. E eu vou trabalhar com homens, a maioria. Então, é um ambiente realmente, sim, muito, muito masculino. Eu pretendo, professor, assim, sempre tentar impor o respeito, né? Respeitá-los para também ser respeitada, ser muito profissional. Mas, assim, eu já ouvi muitos relatos, assim, de delegadas mesmo, que sofrem, que, assim, de chegar, às vezes, até mesmo investigados. Falar, não vou responder para essa mulher, não. Tipo É, assim, né? Quem é ela? é, Não, eu sou delegado. Tipo, e aí o escrivão perguntando, pelo simples fato de ser homem, a pessoa responde. Então, assim, realmente isso é uma realidade, e é um desafio, né? é um desafio. Mas como eu disse, sabe, professor, isso era um sonho meu e eu não ia deixar isso ser diminuído por atitudes de outras pessoas, atitudes que eu não controlo, sabe? Eu vou tentar, assim, Sensacional. a população da melhor forma, porque eu reconheço que a polícia é um trabalho difícil, né, professor? É. Ninguém na delegacia quando tá feliz, doutora, vim aqui porque eu ganhei na loteria. Que nada, né? Nossa, eu tô com problema, roubaram meu carro, meu esposo tá me agredindo. Então, assim, é um ambiente muito difícil, mas eu acho que isso também conta, sabe? Eu acho que
é a minha visão enquanto mulher, a minha sensibilidade enquanto mulher, que às vezes a vítima, em muitos casos, realmente, a investigação é isso, mas às vezes ela só quer, assim, uma resposta do Estado, entendeu? Ela quer saber se o Estado está ali para amparar. Então, às vezes, numa resposta que você dá, numa assistência que você dá, a vítima sai até muito mais feliz do que, às vezes, qualquer outro resultado mais agressivo. Mas, assim, professor, realmente é algo que eu estou muito ciente, mas né, eu vou Preparada, tentar você está preparada, não só ciente, você está preparada. realmente e tentar ser realmente, eu pretendo assim, ser realmente uma excelente profissional, não só para a população, mas para as pessoas que trabalham comigo, sabe? Porque eu acho que tudo é uma equipe. Ah, não, porque o delegado é a autoridade policial. O delegado sem a equipe não faz nada. Pelo contrário, se ele está ali sem uma equipe boa, ele está totalmente suscetível, pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, tudo vai ser um trabalho em equipe, sabe? Tentar mesmo fomentar isso para evitar os problemas ou pelo menos reduzir. Perfeito, querida. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção, disposição. Curta aí o seu merecido descanso. Queria agradecer a todos os alunos também que estiveram presentes conosco, agradecer aí os seus seguidores também que estão aqui, né, acompanhando a sua palestra. Mais uma vez, reitero o convite, seja sempre muito bem-vinda ao Direito no Par. Estaremos aqui sempre de portas abertas para receber, tá bom? Muito obrigada, professor. Eu agradeço também a paciência dos alunos. Agradeço o convite e, assim, me coloco à disposição também. Se ficou, às vezes, qualquer outra dúvida, quer perguntar, pode me perguntar lá no Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E vai ser um prazer respondê-los. E eu tenho certeza que vocês têm tudo também para ter um futuro brilhante. Já estão numa faculdade muito boa, com um profissional à frente, assim, que tem uma visão muito ampla, né, professor? Isso é muito importante, uma visão além da sala de aula, sabe? Os professores precisam entender isso, porque às vezes a gente está ali muito fechada no mundo da sala de aula, só que quando a gente sai para a realidade, é outra. Então, a gente ter um pouquinho dessa visão ainda enquanto universitários é essencial. Então, assim, quero parabenizá-lo mais uma vez, dizer para os alunos que eles realmente fiquem felizes, né, por essa questão, por essa preocupação do professor, e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero, assim, ter ajudado de alguma forma. Seja, às vezes vocês estão trilhando, começando a pensar no sonho de vocês, vão ter muitas dificuldades, muitas pessoas querendo diminuir, querendo que vocês desistam, trazendo mil obstáculos, mas, assim, tenha perseverança, tenha fé, dedicação, que dá certo. E uma Vai dar excelente certo. noite a todos. Muito obrigado, querida. Nós passamos agora para uma segunda fase, que é a de sorteio de livros, então não vou incomodá-la com isso, né? Se você quiser sair, pode ficar à vontade. Mais uma vez te agradeço e, novamente, quando quiser, seja sempre muito bem-vindo à nossa instituição, tá bom? Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Laís, você nos ouve? Sim, professor, ouço sim. Beleza. Faça igual o nosso governador. Eu ouvo bem. Ovo. É, Certinho, vamos lá. número 2. Thales Augusto, Ai, você nos ouve? Estou ouvindo. Perfeito, Thales. Você acaba de ganhar um dos livros, a Laís que escolheu. Depois você se entenda com ela, porque ela que é responsável pelos livros da noite, tá bom? Ah, tá deixa eu bom. mostrar para ele. Pera Então aí. mostra. É esse daqui, ó. Revista Síntese, Trabalhista e Isso, Previdenciário. Meus parabéns, viu, isso. Thales? Obrigado. De nada. Qual que é o próximo, Laís? Número 18. 18.
Ana Rita Noronha. Doutora Ana Rita está presente com a gente? Não está presente. Ai, que pena. 13. Felipe Augusto. Felipe Augusto, você nos ouve, meu querido? Está na sala. Como ele está na sala, esse é o critério, mesmo ele não respondendo aqui, Laís, não tem nenhum problema. Felipe é o ganhador, Manda no tá grupo bom? aqui, que tá Certo, sem- aí é esse daqui, ó, o dele. Direito Previdenciário. Descomplicado. Professor Isso. Sérgio Salvador é dele também, né? Isso. Aham. Perfeito, show de bola. Laís, muito obrigado. Por nada. Pessoal, agradeço a todos vocês pela oportunidade, por estarem aqui presentes conosco. Esse evento é feito e pensado para vocês, tá? Então, desejo a todos aí um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um ótimo descanso a todos.